Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, capítulo 6, fatoração, segundo tópico, agrupamento. Bom, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, né? Tá assim, ó. 8x menos 8y mais 5x menos 5y, beleza? E vamos lembrar aqui um pouquinho da videoaula anterior. Na videoaula anterior, a gente viu fatoração utilizando a ideia do fator comum, tá certo? Então o que a gente fazia? A gente olhava um por um dos monômios e via se não tinha alguma coisa que se repetia em todos eles, né? Ou número ou letra, e colocava em evidência, tá certo? Porém, nesse caso aqui, ó, tem algum número ou alguma letra que repete em todos eles? Em todos não, tá certo? Então eu não consigo aplicar de cara aqui a ideia do fator comum. Então o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar utilizar a ideia do agrupamento, tá certo? E o que vem a ser isso? Bom, agrupamento vem de grupo, tá certo? Então eu vou formar com esses 4 monômios aqui, 2 grupos menores, tá certo? Então, ó, o primeiro grupo vai ser com 8x menos 8y, e o segundo vai ser o 5x menos 5y, certo? E olhando dessa maneira, olha como que fica, ó. 8x menos 8y. Olhando só para esses dois, tem um fator comum? Bom, olhando só para os dois, eu tenho um fator comum. Quem que é? É o 8, né? Que aparece nos dois. Ou seja, vou colocar o 8 em evidência, tudo bem? E o que sobra dentro do parênteses? Bom, vamos olhar, né? Ó, 8x, coloquei o 8 em evidência, então o x vem dentro do parênteses, tudo bem? E dessa parte aqui, ó, coloco o 8 em evidência, o que sobra? O y e o sinal de menos, tudo bem? Vou fazer a mesma coisa para o 5x menos 5y aqui, certo? Então, ó, observo que o 5 está repetindo, ou seja, nesse grupo ele é o meu fator comum. Então, coloco em evidência e vou olhar o que sobra dentro do parênteses, tá certo? Então, ó, essa primeira parte, ó, o 5 coloquei em evidência, então sobrou o x, tá certo? Dessa segunda parte, o 5 coloquei em evidência, sobrou o quê? O y e o sinal de menos, tudo bem? Só que olhando dessa maneira agora, concorda que nesse primeiro monômio e nesse segundo monômio, agora eu tenho um fator comum? Agora eu tenho, né? Porque ó, aparece aqui x menos y e aqui também aparece x menos y. O que eu faço? Coloco em evidência, tá certo? E aquilo que está fora dos parênteses, né? Que é o 8 mais 5, eu coloco aqui. Tudo bem? E para fechar, faço 8 mais 5, isso dá quanto? Isso dá 13 que eu estou jogando aqui para frente. Beleza? Vamos dar uma olhada nessa letra B agora. Tá assim, né? 5B menos 5D mais EB menos ED. Tá? Mesma coisa, vou tentar aplicar aqui a ideia do fator comum. Percebo que não dá para aplicar de cara, tá certo? O que eu vou tentar então? Agrupamento, formar grupos, tá certo? Então, ó, com esses dois primeiros monto o primeiro grupo, com esses dois últimos monto um segundo grupo, tá certo? Com os dois primeiros, tenho um fator comum? Tenho, né? Quem é? É o 5. Então, coloque em evidência, tá certo? Vamos olhar agora dentro do parênteses. O que a gente vai colocar, né? Então, ó, dessa parte aqui, coloquei o 5 em evidência, sobrou o B, certo? Dessa parte aqui, coloquei o 5 em evidência, o que sobrou? O D e o sinal de menos, tudo bem? Vamos para essa parte agora, ó. EB menos ED, né? Então, ó, o que eu tenho em comum aqui é o E, né? Então, ele é o meu fator comum. O que vai dentro do parênteses? Bom, o E está em evidência, então sobra o B, tá certo? E dessa parte, ó, o E em evidência, sobra o quê? O D e o sinal de menos, tá certo? E aí acontece algo parecido com a letra A, né? Porque agora aparece um fator comum, que é quem? O B menos D, né? Aparece aqui e aqui. Bom, coloco então em evidência, e aquilo que está fora do parênteses, né, o 5 mais E, coloco aqui. E já era, está fatorado. Beleza? Vamos dar uma olhada no nosso próximo exemplo. Exemplo C, né? Então, tem aqui, né, x ao cubo mais 4x² mais 3x mais 12, certo? Então, tento observar e vejo se tem algum fator comum de cara, né? Bom, a princípio não, né? Não tem uma coisa que aparece em todos eles. Tudo bem? E aí o que eu vou fazer? Bom, eu vou pegar esse polinômio aqui e escrever aqui embaixo, tá certo? Só que de uma outra maneira, mudando o último aqui, né?
pegando o 12, escrevendo como 3 vezes 4, tá certo? Porque 3 vezes 4 dá quanto? Dá 12, né? Escrevendo dessa forma, vou utilizar a ideia do agrupamento. Vou agrupar os dois primeiros e fazer um segundo grupo com os dois últimos, tá certo? E olha como fica, ó. X ao cubo mais 4x ao quadrado, né? Bom, tem alguma coisa em comum? Tenho, né? No caso é o x, tudo bem? Então, vou colocar em evidência, tá certo? Na hora de colocar em evidência, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui para o expoente, ó. Aqui é 3, aqui é 2, né? Qual que você coloca em evidência? O menor, tá bom? Então, ó, 3 e 2, o menor é 2, tá certo? Então, ó, coloca x ao quadrado em evidência, tudo bem? E vamos ver o que fica dentro do parênteses. Ó, x ao quadrado coloquei em evidência. Mas é x ao cubo aqui, não é? Então pensa assim, ó, 2 para chegar em 3 falta quanto? Falta x. É por isso que eu coloquei o x aqui, tá bom? Aliás, se quiser saber se está certo ou não, é só multiplicar, né? Faz x ao quadrado vezes x, dá quanto? Dá x ao cubo, tá certo? Continuando, ó, essa parte aqui, coloquei o x quadrado em evidência. O que sobrou? O 4 e o sinal de mais, tá certo? Bom, vamos para essa parte agora, né? Tem aqui, ó, 3x mais 3 vezes 4. Bom, qual é o meu fator comum nesse caso? É o 3, né? Aparece aqui e aqui, então coloco em evidência. Então, ó, dessa parte aqui coloquei o 3 em evidência, então o x vai dentro do parênteses, tudo bem? E dessa parte aqui coloquei o 3 em evidência, o que sobrou aqui? O 4 e o sinal de mais, beleza? E aí, escrevendo dessa maneira, percebo que tem um fator comum agora, né? Que é quem? O x mais 4, né? Aparece aqui e aqui. O que eu faço? Coloco em evidência, né? Coloca na frente, e aquilo que está fora, ó, o x quadrado mais 3, coloco aqui dentro do parênteses. Beleza, acabou a fatoração. Feito? Letra D, tem aqui, né? Y ao cubo mais 5y ao quadrado menos 4y menos 20, certo? Então, novamente, né? Tento aqui aplicar fator comum, não dá certo, tá certo? Não tem um fator comum de cara aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar esse 20 aqui, tá certo? Que não tem letra com ele, tá certo? E vou escrever como 4 vezes 5, tá certo? Escrevendo dessa maneira, consigo aplicar a ideia do agrupamento, tá bom? Então, ó, vou fazer o primeiro grupo com esses dois aqui, tá certo? E o segundo grupo com os dois últimos, tudo bem? Então, ó, mesma coisa, né? Y ao cubo mais 5y ao quadrado. Percebo que eu tenho o y como meu fator comum. E na hora de colocar em evidência, coloco o que tem menor expoente, né? Ó, 3 e 2. Qual é o menor? 2. Então fica y ao quadrado, tá bom? Mesma coisa da letra C, né? Y ao quadrado, mas aqui é y ao cubo, então tá faltando um y aqui, né? 2 para chegar em 3, falta um y. Tudo bem? E essa parte aqui, ó, o y ao quadrado coloquei em evidência, sobrou o quê? O 5 e o sinal de mais. Feito? Vamos para essa parte agora, né? Então, ó, o que eu tenho como fator comum? O 4, né? Aparece aqui e aqui. Então, coloco aqui o 4 com o sinal de menos, tá certo? Bom, aqui dentro do parênteses, né? Se eu coloquei o menos 4 aqui, então sobrou o quê? O y, tudo bem? Se eu coloquei o menos 4 aqui em evidência, o que sobrou nesse? O 5. E coloco aqui o sinal de mais, tá certo? Aliás, observação antes de continuar, perceba que é sempre assim, o que aparece nesse aqui, depois vai acabar aparecendo no segundo também, tá certo? Para virar um fator comum, beleza? E para fechar, percebo, né, que o y mais 5 é o meu fator comum, tudo bem? Ele apareceu agora, o que eu faço? Coloco em evidência, e aquilo que está fora, né, o y ao quadrado menos 4, posso colocar aqui, tá certo? E já era. Feito! Vamos para o nosso último exemplo. Exemplo E, certo? Esse aqui é um pouquinho maior, tudo bem? Novamente, né? Vou tentar aqui aplicar a ideia do fator comum. Percebo de cara que não tem nada igual em todos eles, tá certo? Então, vamos tentar agrupamento. Só que agora eu vou fazer dois grupos com 3 monômios cada, tá? Então, o primeiro grupo são esses primeiros 3 monômios e o segundo grupo são os 3 últimos. Feito? Bom, aqui no primeiro eu tenho a letra A como fator comum, então coloco em evidência, né? Então, ó, dessa parte coloquei o A sobre o B, dessa parte coloquei o A em evidência sobre a letra C, e dessa parte coloquei o A em evidência sobre a letra D, cuidado que aqui é sinal de menos, tá bom?
dessa parte aqui? Bom, B, C, D, né? O que eu tenho em comum? A letra E. Tudo bem? Então, ó, coloco a letra E em evidência, sobra letra B. Tudo bem? Coloco a letra E em evidência, sobra a letra C, tá certo? E dessa última parte, coloco a letra E em evidência e sobra a letra D. Cuidado também com o sinal de menos. Feito? E para fechar, né? Agora aparece um novo fator comum, né? Que é o B mais C menos D, tanto aqui quanto aqui. O que eu faço? Coloco em evidência e aquilo que está fora, que é o A mais E, coloco entre parênteses e beleza, acabou a minha fatoração. Beleza? E espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!